Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos dar continuidade à nossa breve série. Houve algumas datas interessantes ao longo desses dias e nós precisamos abrir um lapso dentro da nossa breve série. E agora, se Deus permitir, nós vamos retornar de uma maneira muito especial no capítulo 13, que é um dos capítulos que mais fala ao meu coração. Porque no capítulo 13 de Atos, do verso 1 ao verso 3, Deus nos ensina qual é o próximo passo, algo que nós precisamos para a compreensão da obra missionária, mas que também precisamos para a compreensão dos nossos próprios ministérios, por assim dizer. Quem nunca, em dado momento da vida, não orou a Deus perguntando assim: Senhor, qual o próximo passo? E agora, o que eu devo fazer? Eu estive fazendo essas perguntas ao longo de toda a minha vida. Ainda hoje eu pergunto a Deus qual o próximo passo, qual a próxima missão, qual o próximo projeto no qual eu devo me envolver. E nós vamos pensar um pouco, para tentar responder essa pergunta, qual o próximo passo, acerca da relação que há entre a obra missionária e o nosso chamado individual. Amém, meus irmãos? Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente. Meu Deus, há pouco nós cantávamos uma canção que é muito especial ao meu coração. E nós dizíamos quão maravilhados nós ficávamos ante a Tua glória, porque não importa quão estudado seja o homem, quão consagrado ele venha se tornar, Tu és, ó Deus, muito mais do que nós possamos expressar. Portanto, ó Pai, leva em consideração as nossas inúmeras limitações e fala conosco de uma maneira simples e objetiva, para que nós possamos compreender aquilo que de fato o Senhor quis nos propor, com base nesse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. É assim, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos pensando aqui acerca da expansão missionária da Igreja do Senhor. De Atos capítulo 1 a Atos capítulo 13, pelo menos 14 anos se passam. Nós estivemos estudando a maneira com que progredimos enquanto igreja dentro daquele contexto de Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao longo dos capítulos iniciais de Atos, nós estivemos pensando como a Igreja do Senhor caminhou a partir dessas regiões iniciais. A princípio Jerusalém, depois toda a Judéia, Samaria, e agora nós vamos pensar acerca de como a Igreja do Senhor caminhou até os confins da terra. E essa expansão, como vocês bem o sabem, tem início no capítulo 10. Até o capítulo 10 de Atos, os nossos irmãos tinham dificuldade de compartilhar o Evangelho com as pessoas que não faziam parte da comunidade judaica. Até que finalmente Deus, através daquele contato maravilhoso com Pedro, nos ensinou que nós não teríamos o direito de entender que seria impuro aquilo que, através do sangue de Cristo, Deus já havia tornado puro. E dessa maneira, Pedro compartilha o Evangelho com Cornélio. Cornélio se rende ao senhorio de Cristo, é batizado com o Espírito Santo, torna a sua fé pública por meio do batismo para a confissão de pecados nas águas, e isso é um recado que Deus dá à igreja, no sentido de que não apenas a Cornélio, mas a todos os povos da terra era devido à pregação do Evangelho. As pessoas compreendem essa informação dada pelo próprio Deus, e em Antioquia os nossos irmãos começam a partilhar o Evangelho com outras pessoas que não simplesmente os judeus. De modo que Deus permite um grande avivamento, milhares de gentios recebem a Jesus como Salvador, e agora nós temos uma comunidade maior que a própria comunidade da Igreja Mãe, a Igreja de Jerusalém. Os nossos irmãos enviam Barnabé até Antioquia, porque ele era um homem bom, um homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Barnabé ratifica que de fato aquelas conversões eram genuínas, e agora ele vai chamar Saulo de Tarso para compor a equipe pastoral daquela igreja. Há pelo menos 10 anos que Saulo estava em Tarso esperando por essa oportunidade. Vocês lembram disso, irmãos? Vocês lembram, não é? Pois bem, 10 anos depois, Barnabé vai até a casa de Saulo, o convida para fazer parte da equipe pastoral da comunidade de Antioquia da Síria, e é exatamente esse o contexto que nós acabamos de ler. Com base nisso que eu mencionei, nós olhamos para o versículo 1, onde Lucas nos diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Portanto, qual o primeiro nome que aparece? O nome de Barnabé, o que significa dizer que pelo fato dele ser autoridade enviada pela igreja mãe, ele era o pastor sênior, mas ele possuía pastores auxiliares. Cada um desses auxiliares eram de ascendência gentílica. Portanto, percebam, nesse momento histórico, 14 anos após a ascensão de Jesus, nós temos pastores gentios cuidando das ovelhas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Quem eram esses homens? Simeão, que tinha por sobrenome Níger, é um termo que na língua em que o Novo Testamento foi escrito, aponta para alguém que provavelmente teria pele escura. Portanto, ao que parece, Simeão era da minha cor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Havia um outro rapaz que era um sirineu, assim como aquele que carregou a cruz de Jesus, o nome dele era Lúcio. E finalmente havia um rapaz de herança aristocrática, ele tinha sangue azul, quem sabe alguém muito rico. Ele era conhecido como Manaém e era irmão de leite de Herodes, o tetrarca, alguém que havia sido criado na corte dos reis galileus que governavam o mundo naquele período. E finalmente, em último lugar, estava aquele que daqui a pouco viria em primeiro lugar, porque os últimos precisam aprender a se colocar no seu lugar para depois serem usados como aqueles que estarão em evidência. Aquele que não serve para ser servo, não serve para servir. Aqui nós temos o maior teólogo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, carregando a mala dos irmãos, Saulo de Tarso, que essa época aqui não sentava ainda na janela, tá bom, irmãos? Depois Deus vai conceder proeminência a Saulo, mas nesse momento ele era catecúmeno, ele era estudante, ele era alguém que aprendia com os demais. Com base nessas breves informações do verso 1, nós já reunimos condições de fazer algumas aplicações interessantes quanto a essa ideia missionária que Deus propõe ao coração dos nossos irmãos em Antioquia. E qual seria essa ideia? De que não há um único centímetro em toda a face da terra de que o Senhor Jesus não detém autoridade. Ele reina de maneira soberana sobre toda a face do planeta Terra. Isso nos faz pensar que desde os idos do Antigo Testamento, essa maravilhosa benesse do Senhor se manifesta. Há vários textos que nos provam isso. Por exemplo, Salmo 2, verso 8. O que o salmista está orando? O que ele está pedindo a Deus? Ora, ele diz: dá-me as nações por herança e até os confins da terra por tua possessão. Havia essa ideia expansionista no coração daquele irmão que escrevia aquela oração. O profeta Isaías nos ensina algo semelhante, quando no capítulo 49, verso 6, inclusive essa foi a passagem que deu vazão ao Projeto Sem Limites, né? Quando nós viajávamos pelo sertão, plantando igrejas, foi com base nesse verso aqui que tudo começou. O que Isaías nos ensina? Palavras dele: pouco é o seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Então, homens que foram poderosamente utilizados por Deus, como John Wesley, eles olhavam para passagens como essa e diziam assim: a minha paróquia é o mundo inteiro. O Ronaldo Lidório, alguém que abençoa tanto as nossas vidas, nos diz, com base em passagens semelhantes: qualquer visão que não seja o mundo inteiro não é a visão de Deus. Por quê? Porque com o sangue dele, Jesus comprou para o Deus Pai aqueles que procedem de todos os povos, tribos e línguas, e para o nosso Deus. O Senhor Jesus constituiu de todas as etnias da terra pessoas que lhe serviriam. Portanto, é verdade dizer que enquanto pessoas,
que não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, nós estamos aqui circunscritos à igreja, o Brasil para Cristo, do presidente Médici. Mas nós adoramos a Deus aqui com o objetivo de alcançarmos o mundo inteiro, para a glória de Deus. E por que nós temos essa santa ambição em nosso coração? A meu ver, por dois motivos em especial. Primeiro deles, porque falta adoração. E essa ideia não é minha, essa ideia é do John Piper, em um livraço que ele escreveu chamado Alegrem-se os Povos. Se você ama a obra missionária e ainda não leu esse livro, você precisa ler. Se você quer que o seu filho ame a obra missionária, um conselho é para você: compre o livro Alegrem-se os Povos, do John Piper, e dê de presente ao seu filho. O que é que o pastor Piper nos ensina ali? Que, se bem que o objetivo da igreja é salvar pecadores, isso não é errado, por óbvio. A missão última da igreja não é simplesmente angariar pessoas salvas, mas suscitar adoradores. E ele diz isso com base em um dos salmos que mais fala ao meu coração. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu já preguei nesse salmo, por exemplo, Salmo 67, que diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Ele está pedindo para que Deus, em graça e misericórdia, o abençoe. Em quais aspectos? No aspecto material, financeiro, e no aspecto também espiritual, com o poder do Espírito Santo. Seja Deus gracioso para conosco e, em primeiro lugar, nos abençoe, ou seja, nos dê condições logísticas. A oferta missionária é indispensável. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho. Mas ele também pede para que Deus lhe encha de poder no Espírito Santo. Para quê? Para que se conheça na terra a sua salvação. Até que finalmente ele chega ao verso 3 do Salmo 67 e diz com que objetivo ele pede essas duas coisas: logística e poder no Espírito Santo. Ele diz: para que todos os povos te louvem. Palavras dele: louvem-te os povos, ó Deus, todos os povos te louvem. Portanto, a grande ambição da igreja é suscitar adoradores para o Cordeiro, porque Jesus é digno de adoração. O fim último da igreja não é meramente salvar pessoas, mas é fazer com que essas pessoas adorem ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. E isso nos leva ao segundo motivo, pelo qual nós devemos ter essa visão global. Qual seria? No primeiro momento, porque Jesus é digno de adoração, mas no segundo momento, porque ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. E esse era o grande lema das missões moravianas. Quando aqueles jovens alemães, de olhos azuis, verdes, com a pele clarinha, se vendiam para o tráfico de escravos em pleno século XVII, só porque eles não tinham mais condições de pagar a passagem e viajar pelo mundo, então eles se vendiam como escravos, irmãos, e viajavam nos navios tumbeiros, no meio dos nossos irmãos que eram lá da minha cor, e as pessoas ficavam pasmas com aquilo, como jovens de herança aristocrática, alguns de sangue azul, de famílias abastadas, se vendem como escravos para viverem o resto da vida em senzalas, com ferro e açoites e formigueiros e tronco e chicotes. Por que eles fazem isso com eles próprios? E quando perguntavam aos jovens morávios, eles respondiam com o lema deles. Eles diziam: nós estamos fazendo isso porque o Cordeiro de Deus é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Eles diziam: o nosso Cordeiro venceu e nós estamos seguindo. Portanto, é por isso, irmãos, porque ele é digno de adoração e porque ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Como a igreja pode fazer isso nos dias atuais? Eu quero acreditar que há uma passagem nas Escrituras que nos ensina isso de uma maneira maravilhosa. É uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Na minha opinião, esse verso resume toda a missão da igreja. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é tornar o Senhor Jesus conhecido, é fazer com que as pessoas venham a render-se ao seu senhorio. E como a igreja vai fazer isso? Em primeiro lugar, pregando. E a palavra que Mateus usa aqui tem a ver com o termo grego,
que aponta para alguém que se coloca de pé, que enche os seus pulmões de ar e brada com toda a força do seu ser que Jesus é Senhor. É uma missão proclamatória. Os missiólogos gostam de chamá-la de querigmática. Tem a ver com uma pessoa que não se envergonha do testemunho, mas que prega com toda a força do seu coração. E o que essas pessoas pregam? Elas pregam o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não é a nossa opinião acerca do que Ele fez, não é aquilo que nós achamos, não é meramente aquilo que nos agrada, mas é todo o secreto conselho de Deus, toda a sua verdade que se encontra desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós devemos pregar esse Evangelho onde? Apenas no bairro do Presidente Médici? À luz da minha introdução, vocês já sabem que não. Mateus 24:14 diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo. Os gregos possuíam N palavras para mundo, eles possuíam ges, cosmos, mas ele também possuía uma palavra, que é a palavra utilizada aqui, a palavra oikomene, que significa lugar habitado. Em outras palavras, onde houver pelo menos um único ser humano que ainda não ouviu, pelo menos uma vez, o Evangelho do Senhor Jesus, ali nós temos um campo missionário. Por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E será pregado este Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunho. Essa palavra testemunho, todos nós a conhecemos, a palavra martiria, que significa aquele que está disposto a dar a própria vida em prol daquilo que acredita. É por isso que, sem o Espírito Santo, nós não tínhamos permissão de sair de Jerusalém, porque sem o poder do Espírito Santo, nós nem levantamos da cama pela manhã, irmãos, quanto mais dar a própria vida pelo Evangelho. Mas no poder do Espírito Santo, Lucas nos escreveu, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós teríamos condições de morrer por Jesus. Essa é a ideia de dar testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esse testemunho deveria alcançar todas as nações. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A palavra nação que Mateus usa aqui não tem a ver com a nossa ideia geopolítica atual. Estima-se que atualmente no mundo existam pelo menos 194 países. Há uma discussão quanto a isso. Mas vamos pensar 194 países. Não é nossa missão alcançarmos os 194 países, porque naquela época em que esse documento foi escrito, o mundo não era dividido dessa maneira. O mundo era dividido com base nas etnias que existiam, e é essa a palavra que Mateus usa. E será pregado este Evangelho do Reino a todas as etnias, leia-se, a todos os povos da terra. Por exemplo, o nosso amado país, o Brasil, é uma nação, é um país. Mas dentro do Brasil, só de povos indígenas, nós temos mais de 300. Fora ciganos e, quem sabe, alguns outros. O Afeganistão é um país que possui pelo menos 400 povos dentro dele. Estima-se que atualmente existam no mundo pelo menos 16 mil povos. Destes, 7 mil não foram alcançados. E em 3 mil, segundo os nossos irmãos missiólogos, nunca, nem ao menos o missionário colocou os pés. Portanto, a nossa missão, irmãos, de fato é sublime e também é urgente. E nós não temos o poder de produzir pastores e missionários e evangelistas para a obra de Deus, não. Esse é um ato soberano do Senhor. Deus mesmo é quem concede à igreja profetas, evangelistas, pastores, mestres, missionários, diáconos e todos os demais. Qual, portanto, deve ser a missão da igreja? Ora, o próprio Deus nos diz qual é a missão da igreja. Mateus 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é que comissiona? Quem é que capacita? Quem é que coloca fogo, paixão no coração? É Deus, irmãos. Nós precisamos orar para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Porque não é simplesmente o fato de nos capacitar, mas nos tornar também pessoas apaixonadas.
para que nós possamos, com base nessa paixão, servir como bons referenciais. Deus tem me dado a graça, irmãos, de atualmente ensinar em 3 seminários aqui na nossa região. E em nenhuma das minhas salas de aula nós temos uma pessoa solteira, um jovem rapaz solteiro. O perfil que nós temos hoje de seminarista é de um homem casado, pai de família, que trabalha o dia inteiro e depois ele vai gastar as últimas forças do ser dele na sala de aula para tentar compreender alguns termos que às vezes são dificílimos. Em uma sala de aula que às vezes tem 40 carteiras e só 3 ou 4 são ocupadas. No momento em que nós precisamos de missionários para os 3.000 povos que nunca foram nem abordados e para os 7.000 que nunca foram nem alcançados. É uma realidade, irmãos, de partir o coração, e nós precisamos rogar para que o Senhor da Seara levante trabalhadores para a sua seara. E isso tem a ver, irmãos, com N coisas, mas algumas me ocorrem aqui. E talvez elas sirvam para explicar o motivo pelo qual nós temos tão poucos jovens dispostos a dar o melhor da vida para Jesus. Os melhores anos da sua jornada, da sua peregrinação, a primavera da vida, como dizem os poetas. Talvez seja pelo fato de que pessoas festejadas como o jogador de futebol Neymar consiga agregar mais valores que eu, que sou ministro do Evangelho. Não há nenhum problema em Neymar, ele está fazendo a parte que compete a ele, brilhar. O problema está em mim, que não consigo fazer com que os jovens que me olham, que me observam, consigam olhar para mim e dizer: eu queria crescer para ser um pastor igual esse cara aí. E por isso os seminários estão vazios, irmãos. Mas os seminários estão vazios também por conta daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos em casa. O que é um pastor para a família evangélica? Não apenas brasileira, mas ao que parece em todo o mundo. O pastor é aquele camarada que talvez não tenha conseguido entrar em qualquer curso superior, porque ele é obtuso, bateu em várias portas de emprego, não conseguiu nada e entrou pela porta do ministério. Nós perdemos aquela ideia de vocação, como que algemas invisíveis. Nós perdemos aquela ideia de: ou eu faço isso porque nasci para fazer isso, ou a minha vida não terá mais sentido. Não, irmãos. Tudo agora se resume a encontrar um lugarzinho ao sol, nesse famigerado mercado de trabalho, pagar as nossas contas e comer e beber e finalmente esperar a morte chegar. E infelizmente é isso que nós temos ensinado aos nossos filhos, e quando muito, aqueles mais devotos falam assim: não, se você pensa em se tornar ministro do Evangelho, primeiro faz um curso superior, estuda para um bom concurso, consegue se encaixar no mercado, compra a tua casa, o teu veículo, cria os teus filhos, pelo menos nos anos iniciais, e quando você estiver assim bem instalado, vai fazer um seminário. Que espécie de paixão é essa que nós passamos? Essa é a ideia poimênica, pastoral. A ideia missional, irmãos, é ainda mais drástica, porque nas entrelinhas do conceito de missão que nós temos, missionário é aquele cara que deixa um grande centro como Campina Grande e vai passar privação lá no fim do mundo. E ninguém quer mais ser missionário, porque nós perdemos a ideia do que é ser herói, do que é sangrar por algo maior, irmãos. E agora nós somos aquela geração que gasta uma verdadeira fortuna para tornarmos os nossos filhos bons cidadãos da terra, o que não está errado. Se você puder colocar o seu filho nas melhores escolas, que você coloque. O que me choca é o fato de que, enquanto nós gastamos fortunas quanto a isso, colocando os nossos filhos nas escolas dos campeões, onde eles vão vencer, nós não gastamos 10 centavos para torná-los cidadãos dos céus. E olha o resultado. Vocês percebem? Nós perdemos de vista textos que dizem assim: eu é que sei quais pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Foi-se a época que nós nos assentávamos na mesa de casa, com o filho prestes a fazer o Enem, dizendo assim: meu filho, as suas características são essa. Você é um peregrino e um forasteiro aqui. A sua missão precípua é tornar conhecida a cruz ensanguentada de Jesus. Um curso que talvez lhe ajude quanto a isso é esse.
Por óbvio que os nossos filhos têm que enriquecer o currículo e falar inglês e ganhar dinheiro para pagar as contas, mas isso é acessório, irmãos. Porque quando nós olhamos para o panorama, e eu não quero generalizar, é de partir o coração aqueles que vão conduzir o rebanho de Cristo nos anos que vêm. Porque os melhores que nós temos, os mais apaixonados, os mais brilhantes, para a glória de Deus, possuem cabelos branquinhos, e a gente olha para as próximas gerações e fica a se perguntar de onde virão os próximos. Se você fizer um levantamento dentro dos seminários de teologia de Campina Grande, nos últimos 20 anos, 5 turmas passaram pelos nossos seminários. Nós não conseguimos encher uma mão de pastores. Perdemos de vista textos como o Salmo 73, 24, que diz assim, Asaf, são os meus salmos favoritos. Tu me guias por teu eterno conselho, e depois me recebes na glória. Nós precisamos voltar a ensinar para os nossos filhos que não importa quão brilhantes eles sejam, quem vai abrir as portas sempre será Deus. Porque nós estamos conseguindo ensinar os nossos filhos a ganhar dinheiro, nós estamos dando para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos, nisso a nossa geração é poderosa. O problema é que nós não conseguimos tornar os nossos filhos pessoas apaixonadas por Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que apesar das nossas falhas, e louvado seja Deus por isso, há um remanescente fiel. E Deus, irmãos, ainda que através de tantos somenos, tem levantado os seus. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Os meios de graça atuaram na vida daquele homem de uma maneira tão poderosa. Os pais achavam que o estavam educando para ser o mais poderoso professor de judaísmo da época. E não sabiam eles que os meios de graça atuavam para torná-lo o homem, quem sabe, mais apaixonado por Jesus da segunda metade do primeiro século. Aí agora nós olhamos para um casal de fariseus frustrados, porque apesar do coração gélido deles, quanto ao Messias genuíno, o filho deles, naquele que eles gastaram verdadeira fortuna para colocar os pés de Gamaliel, vai olhar para todos aqueles anos caríssimos em Jerusalém, dizendo, eu os considero como refúgio, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. É por isso que eu tenho orado nos últimos dias, irmãos, para que Deus atue como Ele atuou no coração de Saulo. Me incomoda, irmãos, o fato de nós não conseguirmos mais enxergar pastores com 20 anos de idade. É proibido ser pastor com 20 anos? Ou com 25? Não é. Mas isso não acontece mais. Nem na internet nós encontramos. Foi-se aquela época que nós olhávamos para um jovem brilhante, apaixonado e dizíamos, que coisa linda, tão jovem, já é um pregador fabuloso. Não, irmãos, agora nós temos grandes profissionais liberais, que quando lhes é conveniente, dão aula na escola dominical ou pregam com base em sua muita eloquência e sabedoria. O problema não está em Neymar, irmãos, o problema está em nós. O que ocorre? Nós precisamos voltar a enviar o melhor para missões, o melhor para o púlpito, né? Ainda há pouco eu vivi uma experiência interessantíssima. Um jovem, né? Quando eu digo ainda há pouco, isso tem uns 4, 5 anos atrás, né? Um jovem estava em crise porque ele era seminarista e também era universitário, não tinha lá tanto tempo, e veio me perguntar o que era que ele deveria abandonar, e eu creio que vocês sabem o que foi que eu disse para ele, né? Abandona a universidade, meu irmão. E no dia seguinte, quem veio tirar a dúvida comigo foi os pais dele. Você está maluco? Como é que você dá um conselho desse ao meu filho? Né? Eu falei, irmão, eu sou pastor, professor aqui no seminário. Você acha que é daqui tipo de conselho para o seu filho? Eu estou dando conselho para o seu filho que eu também vivi. Eu também vim primeiro para o seminário, meu irmão. Por quê? Porque quando nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida de nós, irmãos. Não é assim. É claro que é dessa maneira. Nós olhamos para o verso 2 e ele nos diz assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
a igreja de Antioquia se importava. Porque a igreja de Antioquia reconhecia que era esforço missionário. E eles queriam expandir essa paixão. E eles começaram a orar e a jejuar, e a pergunta deles era: Senhor, qual o próximo passo? Tudo isso vai ficar aqui em nós. É muito pouco para nós sermos a maior igreja, e quem sabe a mais abastada. E nós temos homens poderosos. O nosso pastor sênior é o Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. O nosso pastor ali que está sentado lá no fundão é o Saulo, mas é o cara que foi criado aos pés de Gamaliel. Segundo os doutrinadores, quando Lucas diz pastores e mestres, esse mestres tem a ver com a mente brilhante de Saulo, estava tirando dúvida de todo mundo lá. E a igreja de Antioquia poderia dizer assim: vamos construir um prédio bacana, conseguir pagar bem os nossos pastores, fazer aniversário, conferência, painel, seminário, vamos nos abster, até nos empanturrarmos de boa teologia, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Foi isso que eles fizeram? Não! Eles olham para os 5. Quais eram os mais festejados do ponto de vista humano? O emissário da igreja mãe e aquele que havia sido criado na melhor universidade da época. Esses dois aqui vão dar para oferecer ao Cordeiro a recompensa pelo seu sacrifício. E disse o Espírito Santo: separai-me esses dois para a obra que os tenho chamado. Os doutrinadores divergem quanto a esta frase, para a obra que os tenho chamado. No meu modo de ver, não é? Eu quero acreditar que Barnabé e Saulo transpiravam isso. Se você cortasse Saulo, ele sangrava paixão pelo Messias. Barnabé da mesma forma. Então a comunidade olhava para aqueles dois homens e os viam como pessoas que queriam algo mais, viver experiências, desbravar o mundo, serem ferramentas nas mãos do Espírito Santo para coisas extraordinárias. Havia muito potencial e os irmãos percebiam isso. E quando houve a oportunidade, eles disseram: finalmente chegou o momento, vamos abençoar esses dois irmãos preciosos, para que eles possam expandir o reino de Deus e magnificar o nome do Senhor até os confins da terra. E por que a igreja apostou dessa maneira na vida desses homens? Porque essa palavra servir ao Senhor vem de uma expressão grega que significa ser bênção, frutificar onde você está. Em outras palavras, quem não consegue ser bênção perto, não reunirá boas condições de ser bênção longe. Por quê? Porque quem testifica dom, chamado, vocação, é a igreja. Mas para que a igreja sinta isso do ponto de vista espiritual, ela precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. 2 dicas: jejuando e orando. Jejuando e orando. Vocação, irmãos, é o que nós somos, e não o que nós estamos fazendo, ou para onde nós estamos indo. Quem é apaixonado faz. Se você nasceu para pregar, você não precisa de um púlpito. Se você nasceu para cantar, você não precisa estar num grupo de louvor. Você é como um passarinho, você vai lá e canta. Se você é pregador, você sobe num banco de praça e canta. A Sofia Miller veio sangrar pelo Brasil porque ela ouviu um rapaz de 15 anos em cima de um caixote de tomates pregando Jesus em pleno metrô de Nova York. Isso é poderoso demais, irmãos. Charles Spurgeon funda a escola de pastores porque um garoto que não tinha grana para pagar um seminário lá na Inglaterra, vitoriana, subia no banco da praça e começava a pregar. Isso era inadmissível para os padrões da época, e os diáconos do tabernáculo metropolitano viram aquilo e foram falar com o pastor. Spurgeon tinha 20 anos nessa época, e disseram: há um garoto fogoso aqui, olha a expressão, que já tem uma pequena congregação lá na praça, e o senhor tem que ir lá e acabar com aquilo. E vai lá Charles Spurgeon, com a esposa e os filhos gêmeos recém-nascidos, para ver aquela paróquia improvisada. E quando o garoto viu de longe ainda
abriu assim uma parte no sermão e falou: pastor, eu sei com que motivação o senhor veio, e eu quero te dizer que a menos que o senhor arranque a minha cabeça, eu não vou parar de pregar. Poucos dias depois, nós temos a escola de pastores, que preparou alguns dos pregadores mais brilhantes que esse mundo já teve o prazer de ver. Nós precisamos de mais pessoas apaixonadas. Meu irmão, você não tem que ser o melhor pregador ou o melhor cantor, você não tem que ter o melhor vocabulário, você não tem que ler todos os livros, você só tem que fazer com que os pecadores olhem para você e digam assim: é verdade, ele não é o melhor, mas ninguém pode dizer que ele não ama o que faz. E eu creio que quando isso acontecer, irmãos, as coisas vão começar a mudar. Portanto, o Espírito Santo os comissionou para a obra que os havia chamado. O Ronaldo Lidório diz que todo chamado é pessoal, irresistível e intransferível. Não é bonito isso? Pessoal, irresistível e intransferível. O Martin Lloyd Jones, que agrega muito à minha vida, acho que a pessoa que eu mais li em toda a minha vida foi o Lloyd Jones. E ele tem um livraço chamado Pregação e Pregadores, onde ele diz que seja para o que foi que Deus te chamou, no entendimento dele há 3 coisas que direcionarão você quanto ao seu chamado. A primeira dessas coisas é o que ele chama de pressão. Eu gosto dos termos dele. Ele diz assim: pressão é quando o Espírito Santo propõe algum grau de consciência no coração do homem, uma verdadeira perturbação. E ele explica: o indivíduo não provoca deliberadamente esse pensamento, ele não se senta para considerar as possibilidades a sangue frio, para então, após tê-las ponderado, resolver abraçar o chamado, seja para pregar, para cantar, para servir em missão. Não é nada disso. Pelo contrário, é algo que nos acontece. É Deus quem vem tratar conosco e é Deus atuando sobre nós por meio do seu Espírito. Trata-se de algo que nós tomamos consciência e não de algo que nós realizamos. Trata-se de algo que nos é imposto, que nos é apresentado e quase nos é forçado com insistência. Então você recebe um certo grau de pressão no coração, mas há também um grau de constrangimento, e a meu ver esse é o mais crucial de todos os sentimentos que alguém que é chamado por Deus sente. Charles Spurgeon dizia o seguinte quanto a esse constrangimento: se você consegue fazer qualquer outra coisa, não se torne um pastor. Mas se Deus chamou você para ser um pastor, você não vai ser feliz fazendo qualquer outra coisa. É como fogo nos ossos. Quem nasceu para pregar, ou ele prega ou morre. Quem nasceu para cantar, ou canta e morre. Eu não creio nessa de que eu não canto porque eu não tenho uma oportunidade, eu não canto porque as pessoas não me valorizam, eu não prego porque não tenho uma oportunidade, eu não prego porque não me valorizam. Meu irmão, você tem que lutar e apresentar os seus dons à igreja, porque você deve lutar pelo seu ministério, enquanto eu luto pelo meu, os meus colegas lutam pelos deles. O Lloyd Jones diz o seguinte: se houver qualquer coisa que um homem possa fazer se não pregar, então ele deverá fazê-lo, porque o púlpito não é lugar para esse homem. O ministério não é meramente algo que o indivíduo pode fazer, mas é algo que ele tem de fazer. Para subir a um púlpito, essa necessidade tem de lhe ser imposta. Um homem, dizia ele, preferiria morrer do que viver sem pregar. E finalmente ele chama à baila um terceiro fator: pressão, constrangimento e finalmente indignidade. Você se sente indigno para fazer o que você faz? Seja bem-vindo, você provavelmente é vocacionado para isso. Você sempre vai ver como algo mais sublime, como algo mais poderoso. Por exemplo, o Lloyd Jones vai dizer em seu Pregação e Pregadores: pregar para mim é a plataforma superior.
apoteose da minha vida, dizia ele. Os olhos dele brilhavam quando pensava em pregar as Escrituras. Meu irmão, seus olhos brilham pelo quê? O seu coração arde pelo quê? O que você ama fazer? Meus irmãos, se Deus tem nos chamado para algo, isso é como fogo em nossos ossos. O David Harvey diz assim: Deus não é acidental em quem Ele chama ou no que Ele chama um homem a fazer. Ele não designa burocratas sobre a sua igreja, Ele designa homens de carne e osso, fábrica de erros estúpidos, assim como vocês e eu. Deus pega um homem comum, lapida o seu caráter, dá-lhe graça, treina-o por meio de provações, enche-o de zelo e encurrala-o em suas circunstâncias. Depois, você tem um pastor. Sabe por que a maioria do pessoal sai do seminário nos primeiros anos? Porque eles pensam que só se matriculam no seminário aqui da terra. Não sabem eles que eles também se matriculam no seminário do céu. É muito comum nos primeiros meses de seminário o pessoal chega para a gente e fala assim: puxa vida, professor, me matriculei no seminário, minha vida agora é só prova. E eu vibro com isso. Porque é Deus, irmãos, joirando o trigo, peneirando, sabe? O que é que Deus está dizendo? Meu irmão, você vai ser pressionado, você vai ser difamado, as pessoas vão achincalhar com o teu nome. Você vai estudar a semana todinha, vai subir no púlpito cheio de paixão e o povo vai dizer que você não pregou nada com nada. Você vai passar por escrutínio na igreja, as pessoas vão te dispensar e você vai ser eleito em outro canto. Então não é um mar de rosas, não. Há muito romance no ministério, isso é maravilhoso, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas o ministério, irmãos, é ponta da lança. Você vai ser criticado, achincalhado, vão falar mal de você, vão te difamar, vai fazer biquinho, meu irmão. Vai parar de pregar quando alguém não concordar com a tua aplicação, fizer assim com a cabeça. Não! Porque isso é como fogo nos ossos, você nasceu para isso. Não tem a ver com a resposta que o público dá, tem a ver com o fato dele estar sendo considerado e glorificado e vindicado e bendito. E você não tem que falar para, 80 ou 90 pessoas. Se ninguém quiser te ouvir, vai lá e prega, ou prega para 1 e para 2. Nós somos vocacionados, irmãos, não nos preocupamos com isso. O resultado vem de Deus. Deus é quem faz acontecer, e não há ninguém tão especial a ponto de encher nenhuma caixa de fósforo, quanto mais uma igreja. Tudo é graça. Quando você aprende isso, você se disponibiliza e você vai lá e faz, e depois você fecha os seus olhos e gasta 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa, e imagina que você faz parte de um reino que se manifesta há vários milênios, e que tem transformado tantas realidades, e você pensa no poder do Espírito Santo que está atuando, e você para e finalmente consegue dizer: obrigado, Senhor, pelo fato de ter me feito nascer para isso, fazer parte disso. E isso, irmãos, não tem a ver com ser pastor, presbítero ou diácono, não tem a ver com títulos, tem a ver com encontrar aquilo que dá razão de ser para a sua vida. Você não é só um profissional que ganha dinheiro no final do mês, você é um peregrino e forasteiro. Não esqueça disso, ensine esses valores aos filhos de vocês. E quando finalmente você descobrir para o que foi que você nasceu, esse vai ser o segundo dia mais importante da sua vida. O primeiro dia mais importante na vida de um ser humano é quando ele nasce. E o segundo dia mais importante na vida de um ser humano é quando ele descobre para o que ele nasceu. No que diz respeito ao ministério pastoral, eu gosto muito de uma passagem que se encontra em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Quando nós temos o chamado de Arão, primeiro sacerdote, depois nós temos toda uma linhagem, e temos os pastores que temos nos dias atuais. Mas a respeito de Arão, quando ele finalmente foi empossado, o autor aos Hebreus diz assim: e ninguém toma essa honra para si mesmo. Deus não lhe chama pela conta bancária que você tem. Deus não lhe chama pelo seu sobrenome. Aqui na terra, há pessoas que até abrem portas pelo sobrenome, pelo dinheiro, pelos círculos sociais, e nós temos o que percebemos por aí. Pessoas que não deveriam servir onde estão servindo, como estão servindo, porque o homem erra, mas Deus não erra. E você sente um vocacionado.
Quando Lutero pregava, um homem tão inteligente, as pessoas diziam: nós não apenas ouvimos o homem, nós sentimos o homem. E ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, assim como Arão. Você deve se orgulhar de ter sido chamado para fazer o que você faz. Você nasceu para cantar, então cante. Você nasceu para interceder, interceda. Você nasceu para presidir, presida. Você nasceu para ensinar, ensine. Você nasceu para pregar, pregue. Seja o melhor naquilo que Deus chamou para fazer. Gaste os melhores anos da sua vida para Jesus, a primavera da sua vida. Enquanto houver fôlego de vida em você, se gaste na obra de Deus. E eu digo a você, terá valido a pena. Terá valido a pena. Então, meus irmãos, hoje à noite nós estivemos pensando sobre essas questões. Qual é o próximo passo? Você só dará o próximo passo se a princípio der o primeiro. Então, o primeiro passo é: encontre algo para você fazer. Quando você der o primeiro passo, meu irmão, olha que coisa linda, você já estará em movimento. E o próximo passo, não tenha dúvidas, Deus se encarregará de lhe dar. Alguns aqui orarão um pouco mais, alguns contribuirão um pouco mais, alguns farão parte de algum departamento, alguns entrarão no louvor, mas alguns irão para o seminário, e alguns outros irão para as missões transculturais. E há pessoas aqui, irmãos, que viverão experiências que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de quem quer que seja. E há alguns outros que só ficarão sentados nas mesmas cadeiras, como sempre, mas para isso eu digo: vocês não sabem o que estão perdendo. Um desperdício real de alegria. Meu irmão, você não foi chamado para ver a banda passar, tá certo? Você foi chamado para fazer a sua vida valer a pena. Encontre depressa aquilo que Deus tem chamado você a fazer. Amém?